Agora, Só Esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Muito boa noite, você que acompanha o programa Só Esportes aqui na Ômega Web Rádio. Eu sou Anderson Firmino, prazer em falar com vocês mais uma vez nessa quarta-feira, que dias de chuva, né? Agora deu uma estiada, mas torcer para que o tempo firme um pouquinho e essa chuva pare um pouco de atrapalhar o nosso cotidiano aqui da Baixada Santista. Mas o assunto aqui é esportes. Seja bem-vindo mais uma vez. Estou aqui ao lado do Ted Sartori. Ted, boa noite. Boa noite, Anderson. Obrigado mais uma vez pela tua presença, pela presença do nosso convidado, que daqui a pouco... Número que é o programa? Você que é o número 14. Número 14. 14, programa número 14. Sou eu que controlo a numeração aqui. O Anderson não tem Cristo que faça o Anderson lembrar ou decorar a numeração do programa. Não mesmo, o Ted é o número 14, né? É o número 14. Hoje é o programa de número 14 e com um convidado muito especial. Aliás, ele tem um nome, rapaz. Ele tem um nome que, a gente que sempre fala aqui que a gente busca apoiador, patrocinador e tal... O nome dele seria o nome de um grande patrocinador, não é ele. Ele tem uma diferençazinha na letra e na conta bancária também. Mas você apresenta ele. Quem que é? Opa, estamos aqui com o grande Sidão, técnico da equipe da Memorial FUPS de Santos, equipe masculina. Mas por que eu falei disso? Por quê? Porque o nome dele é Sidney Oliveira. Quem é o Sidney Oliveira? O dono da Ultra Farma. Poxa vida, seu Sidney Oliveira, você que patrocina todo mundo, no mundo inteiro. Ele é com I e com alguns zeros a menos na conta bancária. A mais não, pelo amor de Deus. Então vai dar o seu recado para o seu Sidney Oliveira, você que acompanha, você que patrocina o mundo inteiro, a seleção brasileira, o Paris Saint-Germain, o Neymar, a Rede TV e tudo mais. Olha pra gente aqui, que tal? Seja bem-vindo ao Só Esporte, seria uma boa, né? A gente tem o seu xará aqui, tá tudo certo. Vou falar com o Sidão Oliveira, que tem menos dinheiro na conta bancária do que o cara da outra farma. Mas tem mais cestas, viu, na tem mais cestas. Muito mais. Sidão, boa noite, seja bem-vindo ao Só Esportes. Boa noite, eu agradeço o convite aí, muito obrigado pela oportunidade. E estamos aí para falar um pouco do basquete, né, da região aí de Santos em si. E agradeço a oportunidade aí. Boa noite, Anderson, boa noite, Ted. Estamos aí. Prazer é nosso, a equipe da Memorial FUPS, né? Uma equipe importante, né? O basquete tem uma tradição grande aqui na nossa região e está com um ano bem promissor aí em 2019, bem interessante aí depois de 2018 de conquistas, né, Ted? Exatamente, né? Inclusive a Memorial FUPS, né? Memorial Santos FUPS ou Memorial FUPS, né? Aqui não tem problema de falar o nome do patrocinador, viu? Inclusive o Sidney tá com a camisa, aqui não tem história, aqui não tem conversa. E a pré-temporada, inclusive, começou agora, né? Eles começaram o trabalho agora, tem coisa de uma semana, né? Foi dia 28 ou 29. Estamos naquela fase de testes, né? Avaliações físicas com os atletas aí, onde nós vamos obter os resultados e daí nós vamos começar a preparação física, né? Nesse primeiro momento, em cima dessas avaliações. Como é que funciona essa avaliação? Assim? Que critério você procura usar? Qual que é a ideia do time, a ideia de formação do time? Que característica deve ter esse time? O time, a gente quer que seja um time rápido, né? Então, como nós estamos em começo de temporada, nós estamos tirando algumas medidas para trabalhar exatamente em cima disso, né? E daí nós vamos ver a característica de cada jogador, apesar que a gente já tem uma base do ano passado, entendeu? Então, agora é mesmo trabalhar essa parte, né? Da velocidade, potência, essas coisas para os jogadores. Quer dizer, boa parte do time que disputou ano passado, que chegou à elite do Campeonato Paulista, vai ser mantida para 2019. Sim, se apresentaram todos, né? Então, nesse primeiro momento, a gente está contando com todos. Daí vamos ver no decorrer aí dessa preparação o que vai acontecer, né? Mas a princípio vão ser os mesmos que estavam ano passado. Isso já é uma grande notícia, né? Porque qualquer esporte principalmente esporte coletivo, né, sempre sofre com essa coisa da mudança do ano, né? Perde-se jogador, no futebol é muito comum isso. E você tendo o time totalmente igual à disposição, pelo menos nesse início de temporada, né, é sempre importante. Acho que é tão importante quanto ter um patrocínio até mais, né? Sim, com certeza. Você tendo um time, você já tem uma base. Então você já tem por onde
começar o seu trabalho, né? Então, no caso, a gente não está nem começando, a gente está dando continuidade àquele trabalho que já foi iniciado há uns 2 anos atrás, que nós estamos com essa mesma equipe, esse mesmo elenco há uns 2 anos. Então, às vezes muda um ou outro, mas então você já tem na base, já fica muito mais fácil, né? E outra, nós temos uma base com jogadores só da cidade. Não tem ninguém de fora, entendeu? Então, é aquela assim, nós montamos uma base boa e com jogadores da cidade. Você tem quantos jogadores à disposição, Tom? Nós temos 12 jogadores. 12 jogadores. E essa coisa de contar só com gente da cidade, ela foi uma coisa que surgiu naturalmente ou foi, não digo uma exigência, mas foi uma coisa que surgiu naturalmente, não? Foi uma coisa que surgiu naturalmente, até mesmo pelo momento que a equipe vinha passando, entendeu? Como a crise que passa em todos, nós estamos passando no Brasil em geral, então a gente optou por ter jogadores da cidade. Por quê? O custo fica um pouco mais baixo e você consegue também... Aqui a gente tinha muitos jogadores bons. Uma identificação melhor. E nós temos jogador de qualidade aqui, mas muitos jogadores às vezes iam para fora e não tinham oportunidade. Então a gente resolveu dar oportunidade para esses jogadores aqui também. O perfil da tua equipe, assim, quais as posições que você acha que o time ainda precisa de alguma carência, algum reforço? Como é que você vê por posição a tua equipe? Eu vou falar uma coisa para você. Nosso time ele está bem servido em todas as posições, entendeu? Nós temos um amador experiente, que é o Cauê, entendeu? E nós temos 2 reserva dele que também são moleques da região que estão começando a gente vai poder contar muito com eles, entendeu? Então você tem o Cauê no qual te dá essa sustentabilidade para a molecada. Nós temos laterais, nós temos o Rafael, que foi o cestinha nosso no ano passado no campeonato. Na 2 ele foi o cestinha. Nós temos um pivô 5 muito bom, entendeu? Então nós temos um jogador, praticamente 2 jogadores em cada posição. Então nosso time está muito bem servido, entendeu? Com a rapaziada só da cidade. Logicamente, se lá na frente a gente for disputar um campeonato da 1, daí a gente vai ter que reforçar, mas às vezes trazendo mais 2 ou 3 jogadores a gente consiga desempenhar um bom papel. Mas só para dar um complemento a um time que já te contempla com o que você precisa. Sim. Totalmente. E Cida, eu queria que você falasse um pouco, a gente falava um pouco antes do Anderson chegar, você comentava a respeito dessa coisa da 1 e da 2, da possibilidade de estar classificado para 1 desse ano, mas ter uma série de fatores. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa disputa. O que é necessário para essa disputa? Porque, como você bem dizia, e é natural, né, o custo é um pouco maior, né? Você acabou até de dizer em relação aos jogadores. O custo ele é um pouco maior, mas nós estamos classificados. Então, quem está correndo atrás disso agora é o nosso diretor. Nós, eu como técnico e eles como jogadores, nós vamos jogar o que eles propuserem. Mas daí eles que estão correndo atrás disso, né, para viabilizar essa possibilidade, porque como eu te disse, tudo envolve dinheiro, né, para você disputar um campeonato da 1. Nós estamos classificados, agora a gente está esperando para ver o que a diretoria vai resolver, né? O custo, você tem, não precisa dizer quanto, né, mas o quanto aumenta percentualmente, tipo, numa disputa de A2 para 1 em termos de despesas? Não, isso aí eu já não tenho, porque quem trata disso praticamente é a diretoria, né? É o diretor que é a parte do dinheiro você Sim. Eu comando a parte técnica ali dentro da quadra. Agora a parte conversas, então às vezes a gente acaba... Sim, mas eu não... Até mesmo o negócio de contrato de jogador, essas coisas... Não. É o diretor, inclusive é o Nelson, né? Ele que vê tudo isso e em cima do que ele me fala eu vou trabalhando os jogadores. São quantas equipes na elite do Campeonato Paulista? Então, esse ano na 1... Esse ano que teve agora esse último campeonato, se eu não me engano, acho que foram 12 ou 14 equipes que disputaram. Aí tem Paulistano, tem Pinheiros... Tem Franca, Mogi, você tem... Quem mais que jogou? Corinthians. Tem umas 12, 14 equipes, sim. Hoje o bicho palpando o estado, quem que você definiria? O time que vai ser o mais difícil a ser... enfrentado. Eu acho que é o que tem o melhor elenco, mas em contrapartida você tem o Paulistano também, que já tem um conjunto e que vem muito bem, que é o atual campeão, essas coisas. Então essas 2 equipes despontam, né?
Eu fico imaginando, sabe, Sidão? Eu imagino como você como técnico e os jogadores também imaginem, o Anderson também acredito que também. Eu fico imaginando o time da Memorial Foops jogando numa Série A1 contra esses grandes rivais, jogando numa Arena Santos, que a gente tem esse grande ginásio, e esse ginásio cheio, a Arena Santos, para quem não sabe, cabe, se eu não me engano, 5.000 pessoas. Exatamente. Eu fico imaginando Santos recebendo um jogo de A1 e essa movimentação toda, porque não é só o time de Santos, mas é um grande adversário que vem, é um campeonato que vem, acho que é o sonho de todo jogador de basquete que nasce aqui, seria de qualquer cidade. Né? Sim, com certeza. Eu acho que você nascer na cidade e poder defender a tua cidade e jogar contra um time desse, de elite, eu acho que é o sonho de qualquer jogador. Até mesmo porque, não só dos jogadores, como eu acho que o amante do basquete, o fã do basquete, ele quer ver um time desse aqui, time de Franca, paulistano, Mogi. Por quê? Ele vê os jogadores na televisão. A hora que ele tem a oportunidade de ver na sua cidade, no seu ginásio, ele vai querer contemplar isso aí. Ele vai querer participar, ele vai querer ir assistir. E Santos teve uma experiência recente, nem tão recente, mas há pelo menos umas 2 décadas aí, que foi a equipe da Unisanta, né, que também chegou à elite do Campeonato Paulista, né, e também trazia essas equipes assim. Você chegou a jogar contra a Unisanta aqui? Joguei nessa época que eu joguei contra a Unisanta. A última vez que eu joguei contra a Unisanta, eu estava no Palmeiras, mas antes, quando eu estava em São Caetano também, então a gente veio e era um lugar muito difícil de se ganhar, por causa que se jogava lá no ginásio da faculdade, era um ginásio pequeno onde a torcida fazia muita pressão, né? Então era um lugar onde não só a minha equipe, como eu acho que todas as equipes, quando vinha jogar, sentia muita dificuldade em jogar ali. Porque se tinha muitos bons jogadores aqui também naquela época. Você comentava a respeito dessa chance de ver jogadores ou técnicos de grande renome atuando aqui. Eu lembro, não era Campeonato Paulista, era Jogos Abertos no interior. Quando foi aqui em Santos, quando o Franca jogou uma partida de Franca no ginásio da Unisanta, todo mundo ia ali atrás do seu Hélio Rubens para pedir um autógrafo, para poder conversar com ele, com o próprio Elinho, o pessoal que compunha o time de Franca daquela época. Quer dizer, já havia esse interesse explícito pelo basquete, né? Não tenha dúvida. Os Jogos Abertos do Interior, aliás, para certas, como os Jogos Regionais, acho que para certas modalidades em termos regionais, em termos estaduais, eu acho que para Santos também isso funciona muito, né? Assim, esse destaque que os Jogos Abertos dão, apesar das tantas modalidades. Sim, mas eles dão muito valor a isso. Eles apegam muito nisso, entendeu? Então você vê que para as prefeituras Santos, tipo São Bernardo, São Caetano, Santo André, eles prezam muito pelos jogos regionais e jogos abertos. Por quê? Porque é uma visibilidade muito boa também, né? Você mora em Santos há quantos anos? Eu estou em Santos, eu estou 15 anos. 15 anos. Você nasceu onde? Guarulhos. Pô, é uma terra também de grande tradição. Para a tua vinda para Santos, como é que aconteceu? Eu queria que você contasse um pouco dessa tua vinda para Santos. Aliás, você é mais uma, entre aspas, uma vítima de Santos, né? Porque quem vem para Santos geralmente não nasceu aqui, adora a cidade e acaba ficando ad eterno. Não, sim, antes de vir para Santos, o meu último clube antes de Santos foi São Caetano. Daí eu já estava com 30 anos. Daí eu pensei, falei assim, poxa, já está na hora de começar, às vezes, pensar em estudar, por causa que o atleta, a carreira dele... Você já aproveitava o ser treinador, né? Sim, trabalhar já na área, assim, na hora que o dia que eu encerrar, vou continuar na área, de repente, preparação física, técnica, as coisas vão surgir. Não necessariamente o cargo de treinador, mas algo dentro da área. Sim, mas para trabalhar na área eu tinha que ter alguma coisa a mais. Eu falei, eu preciso fazer uma faculdade, porque eu não posso. E daí quando acabou São Caetano, não é que acabou São Caetano, acabou o contrato meu, não renovei lá. Daí eu conversei com um rapaz amigo meu daqui de Santos, Isaías, tudo. Daí ele falou assim, vou te indicar uma pessoa que foi jogador? Que jogou em Santa, inclusive. Então, e nós jogamos junto em São Caetano. Daí ele falou assim, vou te passar o contato do Nelson e ver o que você conversa com ele. Daí eu conversei com o Nelson, né? Liguei, daí ele falou, não, vem aqui pra gente bater um papo. Daí batemos um papo, ele me fez algumas propostas, eu fui para casa, pensei e falei assim, agora para mim é o que eu quero. Daí comecei a fazer faculdade, fiz 4 anos. 2003 isso, né? 2004, eu vim no começo de 2004.
Daí comecei a faculdade, terminei, continuei jogando mais um tempo. Daí eu falei, agora posso parar, daí independente se eu vou ficar aqui ou não, pelo menos eu tenho um estudo, alguma coisa. E foi me dada a oportunidade, quando eu parei, de continuar na equipe mesmo, na comissão técnica. Daí eu fui como preparador físico, daí depois assistente técnico, e agora eu tô Você foi galgando os passos, né? Sim. Aprendendo curso aí, né? com grandes profissionais que tinham nessa área. Quais técnicos que são teus exemplos, assim? Quem que você se inspira? Você trabalhou com o Claudio Mortari também? Quais são os técnicos que você se... Procura pegar um pouquinho de cada um, assim. Eu peguei muita coisa, assim, do rapaz que foi meu técnico em São Caetano, o Emerson, o próprio Mortari, o Bezerra aqui também, que foi um técnico no qual eu aprendi muito, apesar de já estar do meio para o final da carreira, mas foi uma pessoa no qual eu aprendi muito, entendeu? E hoje da nova geração, a gente vê aí, eu vejo o Gustavo, que está no Flamengo. Antes tinha o Neto também, que estava no Flamengo. O Hélio Rubens é um da antiga, no qual eu joguei. Nunca fui atleta dele, mas sempre fui adversário. Eu aprendi muita coisa. O Aga, no qual também trabalhou aqui com a gente. Entendeu? Então você vai pegando um pouco de cada um e vai formando a tua característica, né? O teu jeito de trabalhar. Você falou do Claudio Mortari, né? Ele me dava a impressão, não sei, fora de quadro, no trato com o jogador, tinha cara de ser um cara bravo, hein? Mortari, ou era jeito dele mesmo? Não, era o jeito dele. Eu acho que era um cara disciplinador, entendeu? Aquele cara que, assim, gosta das coisas certas. Entendeu? Por causa que só assim para você ter um resultado. Então ele tinha aquele, é isso, vamos fazer, tem que fazer. Bom, não é à toa que ele foi campeão mundial com o Cílio, né? Exatamente. Tem participação aí, Ted? Tem algumas participações aqui. Queria agradecer muito a audiência de hoje aí. E tem a participação da Xanda Seixas aqui, dando boa noite e perguntando, ele mais ou menos até respondeu, Xanda, como foi o início de sua carreira como técnico. Então foi por volta de 2007, 2008, né? Não. Um pouquinho mais pra frente, né? Eu parei fazem uns 5 anos. Em 2010 a gente jogou. 2012 mais ou menos. 2012, 2013, que foi no você foi preparador, auxiliar. Sim. Então você tem menos tempo. O Rogério Fonseca, que deve ser seu amigo aqui. Sidney Pirelli, boa sorte a você, meu amigo. Sidney Pirelli, que história é essa? Foi onde tudo começou. Ah, é? Foi onde começou. Com 13 anos foi o meu primeiro clube como federado, foi na Pirelli, entendeu? Então eu tenho grandes amigos, eu joguei 4 anos lá, então até hoje eu tenho muitos amigos lá, entendeu? Pirelli em Santo André, né? Santo André. Inclusive, em julho desse ano que passou, nós conseguimos fazer um evento muito legal lá, onde nós reunimos vários jogadores que passaram na Pirelli, né? Independente da idade, mas que jogaram lá, foi muito legal. Manda um abração para ele aí. Opa, e Rogério, você está assistindo, certamente está assistindo o programa para ouvir o seu amigo, receba o abraço. Ah, tem uma pessoa famosa aqui, viu? Uma pessoa que você conhece bem, que a gente estava falando dele agora, o Cauê Rico, filho do Nelson Rico. Né? O Cauê, a grande Sidão, aí, tá vendo? Manda um abraço aí, Cauê, tamo junto, hein? A Sônia Maria Santos dando boa noite, parabéns a gente aqui e ao entrevistado. A Natalina Araújo, muito bom programa. A Mariazinha Pombo dando boa noite aqui. Enfim, a audiência muito grande hoje com o Sidney Oliveira. Sidão, deixa eu perguntar uma coisa. Como é que você vê o momento do basquete brasileiro como um todo, assim, seja em termos de organização, seja em termos de clubes, de estrutura de clubes, porque muita gente se ressente da falta de uma boa participação. Em que pese ter vários jogadores brasileiros na NBA, durante alguns anos teve pelo menos uns 3 ou 4 em grande nível jogando, se ressente uma participação mais efetiva no Mundial, no próprios Jogos Olímpicos. Como é que você vê esse panorama? O basquete já fazem alguns anos, eu acho que a gente demorou para começar a fazer uma renovação, que foi da época do Oscar, Marcel. Então, pessoal, o basquete de repente guardou luto um tempo um tanto grande demais. E essa nova geração que vem vindo, eles tentam, mas a gente precisa ter um resultado melhor para até mesmo começar a nível de clube. Porque o que começa a acontecer? Os jogadores eles jogam um ano aqui, de repente eles já querem ir para a Europa. A gente já não cria mais aquele vínculo com o jogador aqui, no qual você pode trabalhar. E eu acho que acontece como que é no futebol. Fazer essa comparação. No futebol, você vê que às vezes a seleção não tem um tempo
bom de preparação. É difícil você pegar um jogador que joga nos Estados Unidos, outro que joga na Espanha, outro que joga na China, para você montar uma seleção para disputar um campeonato. Às vezes, de repente, você vai disputar um mundial, você quer treinar 15 dias. Não tem como você montar um conjunto, não tem como você montar uma base, entendeu? E eu acho que é muito isso que acontece. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma reestruturação de novo. E desde a base, nós ficamos muito tempo, o basquete ficou muito tempo sem disputar um sul-americano de categoria menor. Então você não tem. Então como você não tem, como que você vai preparar um jogador para ele disputar um mundial, para ele disputar um sul-americano adulto, um pan-americano, uma Olimpíada? Quantos anos nós ficamos fora de uma Olimpíada? É verdade. Coisa que não pode acontecer. Isso eu acho que acaba passando, né, de certa forma, para os times que estão em atividade, passando no seguinte sentido. Pô, às vezes o time tem o time patrocínio da Memorial, mas às vezes tem times que não tem patrocínio, tem dificuldade para conseguir. Quer dizer, acho que acaba sendo uma cadeia que... Sim, uma cadeia negativa, né, nesse caso. Tem time que você vê que não tem patrocínio nenhum, que às vezes a pessoa faz única e exclusivamente porque gosta. Vamos lá, vamos tentar, muitas dificuldades, como tem muitos clubes que têm dificuldade hoje, tem aqueles que a gente vê igual um Flamengo, um Paulistano, esses são os times mais de elite, mas são poucos que têm uma estrutura muito boa. Então os times têm que dar uma reestruturada um pouco melhor, entendeu? Mas isso a gente conta muito também com a seleção passar por um momento bom. Porque o basquete, se você for puxar, alguns anos atrás, era o segundo esporte no Brasil. Muitos anos foi. Segundo esporte no Brasil. Todo mundo joga futebol. Não joga futebol, vou jogar basquete. Hoje em dia já perdemos para alguns esportes que conseguiram passar terceiro, às vezes até quarto. Até quarto em relação ao nacional. Sem querer te cortar antes da pergunta do Anderson, você poderia, por gentileza, só chegar a cadeira um pouco para frente para a gente pegar melhor a sua voz? Pode chegar um pouquinho mais para ficar bem pertinho do microfone para pegar melhor a sua voz. Pode perguntar, Anderson, por favor. Não, perguntar para o Sidão que até a partir de técnicos, né, da seleção brasileira, nos últimos 10, 12 anos, teve 2 técnicos estrangeiros, que foi o Monte Monsalve, né, o espanhol, sim, e depois o Rubem Manhano, o argentino. O que você achou dessa participação dos 2 técnicos estrangeiros? O que eles incorporaram ao basquete brasileiro? E você acha que deva continuar nessa atuada, tentar algum outro técnico estrangeiro? Ou o Brasil tem nomes suficientemente bons para poder pegar a seleção e fazer esse trabalho de reestruturação que você estava falando? Eu vou ser sincero, eu acho que nós temos técnicos aqui no Brasil que são capazes de fazer isso. Eu acho que é a questão de você dar oportunidade e dar carta para ele trabalhar. Eu, como um bom brasileiro, eu acredito que aqui no Brasil você tem, em qualquer modalidade que seja, você tem pessoas capacitadas. Então você tem que dar o trabalho. Logicamente, não vou falar para você que a passagem deles não foi boa, mas eu acho que aqui no Brasil nós temos técnicos que podem fazer trabalho melhores que eles também. A gente faz muito essa comparação com o futebol, né? Porque, por exemplo, na seleção brasileira de futebol, você ainda tem uma grande resistência de se trazer. O Tite está bem agora, beleza, mas quando não estava, havia uma certa resistência de se trazer. Uma certa resistência de se trazer um técnico estrangeiro para dirigir uma seleção brasileira. E no basquete nunca teve esse problema, embora que dirá clube, né? Clube, exatamente. Não houve, mas nem tanto. A grita não foi tão grande assim. E eu queria que você falasse um pouco a respeito da tua carreira. Qual que você considera o teu melhor momento na carreira? Foi aquele período do Mogi mesmo, que você foi campeão paulista? Qual que você destacaria, qual ou quais momentos você destacaria como melhores da tua carreira, Sidão? Eu acho que tem alguns. Não dá para você falar esse, por causa que o jogador ele vive vários momentos na carreira dele. Eu acho que alguns momentos eu citaria o meu início lá na Pirelli, que foi logo no primeiro ano que eu fui campeão paulista infantil, entendeu? Que daí foi onde tudo começou. Daí depois eu acho que esse título de 96 em Mogi também é um título que ficou marcado na minha carreira. Depois, São Caetano eu tive uma passagem muito boa, apesar de não ganhar título, mas eu acho que foi onde despontou a minha carreira mesmo, onde foi o auge da minha carreira, foi lá onde, como jogador, entendeu? Eu consegui realizar várias coisas lá como jogador, marcas pessoais. E depois eu destaco aqui em Santos, foi o título de 2010 dos Jogos Abertos. Sim.
Que eu acho que ali foi um auge, porque você ganhar um título numa cidade onde você... Eu adotei ela de coração, tanto que eu tô aqui 15 anos. Então é minha cidade. Hoje em dia eu falo assim, Santos é minha cidade. Então eu falo, eu consegui ganhar um título de expressão para a cidade, que é o campeão dos Jogos Abertos. Isso acaba fortalecendo esse laço com a cidade, né? Sim, com certeza, fortalece. Tem mais participação ou não? Tem mais mensagem. A Natalina Araújo mandou mais uma mensagem. A Mariazinha Pombo, que eu tinha falado agora há pouco, ela tá escutando o programa, sabe de onde? De Portugal. Caramba! Tá escutando, olha, escutando muito bem, viu? Parece que estou aí pertinho, tá vendo? Então, Olha só, um abraço pra Mariazinha. olha aí. O Cauê Santos conhece, Cidão? Conhece? Aí sim, coach. O Cauêzinho, um abraço. Meu jogador, né? Esse ano vai brilhar aí com certeza junto com a gente. Opa, que Como é que tá o Campeonato Paulista no segundo semestre, né? Como é que vai ser o primeiro semestre aí do time da Memorial Fux? O primeiro semestre, a gente vai disputar provavelmente a Liga Paulistana ou a Milênio. Eles estão decidindo ainda como vai ser o nome do campeonato, né? Que deve começar mais ou menos no final de março. Pode estar, né, que vocês ganharam ano passado. Isso, que nós ganhamos ano passado. Daí eles estão vendo direitinho, ou vai ser um ou vai ser outro, né? Eles estão vendo como vai ser o nome. E daí também nós estamos nos preparando para os jogos regionais, né? Que é em julho. Perfeitamente. Uma coisa que eu também queria saber de ti, ô Sidão, a respeito do basquete, mas de uma outra vertente do basquete, que é o basquete 3x3, né? Que vai ser um esporte olímpico, né? A partir de Tóquio, assim. O que você acha dessa novidade, que o Brasil tem chance de se sair bem nessa nova modalidade de basquete aí na Olimpíada? Como é que você vê essa novidade mesmo no programa olímpico e para o basquete brasileiro? Não, eu vejo como uma excelente oportunidade para o basquete. Eu acho que tem que surgir mesmo essas modalidades. Inclusive, você vê bons jogadores que tem, inclusive de Santos. Nós temos uns 8 aí que estão jogando em alto nível e que de repente pode até ter chance de mais na frente ir para uma Olimpíada, entendeu? Nós temos o Soriani que está lá, que provavelmente vai ser um atleta olímpico que jogou aqui com a gente. Então isso eu acho que Esse é craque. Então eu acho que isso daí é muito bom pro basquete, sim. Eu queria te fazer uma pergunta, voltando a essa coisa de ser técnico, né? Acontece muitas vezes quando o jogador vira técnico, aquele período de transição que ele não sabe ainda, ele virou técnico, mas ele ainda continua como jogador, às vezes no discurso, às vezes nas atitudes e tal. Ele se sente parte, mas ainda como jogador, não como treinador. Para você, pelo fato de você ter feito essa sequência, preparador físico, auxiliar e depois treinador, foi mais tranquila para você essa transição, não? Sim, com certeza. Foi mais tranquilo por causa que você vai aprendendo, você vai vendo algumas coisas. Porque eu fui jogador, preparador físico, assistente e técnico. E a gente sabe, às vezes o jogador ele quer falar alguma coisa pro técnico, mas às vezes ele não tem coragem de chegar e falar pro técnico. Às vezes ele vai e fala pro preparador físico e comenta com o assistente técnico que chega no técnico. E assim sucessivamente. Então, para mim eu aprendi muitas coisas depois que eu parei de jogar, né? Porque quando você joga, você tem uma visão. A partir do momento que você passa por uma comissão técnica, você começa a ter uma outra visão diferente. E eu fui pegando cada lugarzinho e fui aprendendo cada coisa. Você amplia o teu modo de enxergar. Sim, com certeza, o jogo. Até o Cauê estava brincando na história do coach, né? Como é que é justamente essa relação entre vocês, assim? Porque passa muito pela confiança, pelo estímulo, você sabe mais ou menos o potencial de cada um. Você cobra, mas também tá ali junto, é parceiro, né? Eu acho que deve funcionar mais ou menos nessa linha, né? Porque todo técnico, eu acho que ele tem que saber que ele tem que deixar o teu atleta contente com você. Logicamente, você não vai conseguir agradar 12 jogadores. Você não vai conseguir. Só que assim, a gente vê muito, se o atleta ele não está feliz, como que ele vai render o que o técnico quer? Então você tem que ser meio paizão também, porque às vezes você tem que saber que o cara tem um problema. Então eu procuro tratar eles como eu tive grandes técnicos que me trataram. Dentro da quadra, cobra, mas fora da quadra conversa, sabe quando você está com problema, o que precisa, te puxar naquilo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você tem que trabalhar assim, entendeu? E é o que eu costumo brincar com eles.
que eu pego muito no Pérez com algumas coisas. Daí eu falo assim, vocês têm que ficar preocupados a partir do momento que eu não cobrar mais nada de vocês. Porque enquanto eu cobro, eu acredito no potencial de vocês. Que a partir do momento que eu não falar mais nada é por causa que você já ficou esquecido, né? A gente cobra de quem tem para oferecer, né? Sim, com certeza, com certeza. E até, Sidão, pelo fato do time ser praticamente o mesmo aí do ano passado, e até um pouco do ano, bastante até do ano retrasado, né? O ano retrasado, desde o ano retrasado, quando muda um ou outro, mas do ano passado, o ano retrasado, do ano passado para esse, praticamente está a mesma equipe. Eu te pergunto isso porque acho que é até mais fácil para você identificar certos problemas, porque você já conhece aquelas cabeças, então você sabe quando o jogador às vezes está rendendo menos, às vezes deve estar acontecendo alguma coisa com ele. É mais fácil para o trabalho ou, por outro lado, é mais difícil, de repente, pelo fato deles te conhecerem também, de repente, aplicar certas coisas do discurso, você tem que se reinventar a cada dia por os jogadores serem os mesmos? Como é que é essa relação, essas duas coisas? Não, acho que é bem mais fácil, por causa que daí eu acho que você já vai aumentando o teu relacionamento com eles, ele tem mais abertura de chegar e falar alguma coisa para você. De repente, eu estou sentindo dificuldade nisso, será que se a gente fizer isso, como é que fica? Não, vamos fazer desse jeito. Então, eu acho que ele se sente melhor, de hoje eu não estou legal. Porque às vezes quando você está chegando num clube novo, por mais que você não esteja bem, você quer treinar, de repente é onde te estoura um físico. E eles já têm essa liberdade comigo. Hoje eu estou sentindo aqui, ou eu estou cansado, vamos puxar um pouco mais o treino hoje, vamos ser mais leve. Então, você tem mais uma abertura, né, um com o outro. Então, esse conjunto eu acho que ajuda muito. E vai favorecer muita gente, principalmente agora nesse começo, nesse primeiro semestre, entendeu? Que com certeza vai ser essa equipe mesmo, a gente já tem um conjunto. Então, a gente vai ter muita vantagem perante outras equipes pelo conjunto que a gente já tem. Aproveitando esse tema, Sidão, antes da pergunta do Anderson, você já teve algum momento, tipo, você, na tua carreira como jogador, sim, você, de repente, não estava bem naquele dia, naquela semana, enfim, e o técnico chegou lá, conversou com você. Você lembra de algum momento, assim, de algum técnico, de alguma conversa que tenha te marcado, assim, que te botou para cima e você voltou melhor, seja para um jogo, seja naquela semana e para o jogo ficou melhor, enfim, uma situação dessa? Você lembra de um caso específico assim que tenha sido mais marcante? E do técnico? Específico assim, não, mas vários técnicos tem, por causa que assim, o jogador, eu costumo dizer que nós somos seres humanos normais. Então nós temos problemas. Entendeu? O artista, uma suposição, às vezes o fã, às vezes ele cobra o artista, mas não sabe que ele é uma pessoa normal, que ele também tem problema. Então eu era um ser humano normal, eu jogava ali, era jogador, eu dava o meu máximo, mas tinha época que não dava, estava com a cabeça em outras coisas, mas sempre tinha o técnico, o que está acontecendo? Às vezes o desabafar com ele já me ajudava, que eu falava, opa, beleza, não esquenta, faz isso, vai para casa hoje, esfria a tua cabeça que amanhã você está bem. Então não foi uma, foram várias vezes que isso aconteceu, como eu acho que com qualquer pessoa acontece. Legal. Eu queria lembrar contigo do ano passado, lembrar da campanha do acesso à elite do Campeonato Paulista. Lembra um pouco pra gente a trajetória, como é que foi, quantas partidas vocês jogaram, quais os momentos mais complicados, onde que você viu que o time podia deslanchar, foi no Final Four mesmo que vocês se encontraram, como é que... Lembra um pouquinho pra gente. Foi no Final Four, entendeu? Nós demos um azar na final, assim, que nós jogamos tudo, na semifinal nossa bola caiu assim numa tal maneira que a gente poderia estar jogando até hoje, que eles não iam virar aquele jogo na semifinal. Mas na final, pegou um dia, não sei se foi também aquele negócio, não vou falar para você relaxar, mas sabe quando parece aquele negócio assim, a missão é cumprida, agora vamos jogar solto. Daí a gente entrou muito solto, e na hora que a gente foi ver, a gente já estava 15 pontos atrás, daí para você correr, o jogo de basquete, 15 pontos não é nada, mas em compensação você ficar correndo 15 pontos atrás é difícil, por causa que você passa a não poder errar mais. Daí você vem, joga, defende, recupera a bola, faz 2 pontos, recupera outra bola, faz 3, baixou 5, na hora que você vê, os caras vêm e metem 2 bolas, você olha 10 pontos de novo, você fala, putz. Então foi isso que aconteceu, entendeu? Mas foi uma trajetória onde nós tivemos muita superação, entendeu? Tivemos muita superação, porque nós tivemos jogadores que se machucou, jogadores principal que foi o Rafael, nós perdemos ele durante alguns jogos, ele voltou praticamente na semifinal,
entendeu? Daí na final senti um pouco o físico, né? Porque a pessoa fica parada. Mas foi assim, um primeiro momento que a gente começou, que a gente entrou meio... Só para lembrar o pessoal que está acompanhando o programa, que não acompanhou na ocasião, a final foi contra... Casa Branca. Casa Branca, Casa Branca. E foi lá também, eles tinham fatores, casa deles, é uma cidade de tradição, Casa Branca. Sempre teve basquete lá e basquete muito forte, entendeu? Então também eles vieram com tudo para cima da gente. E às vezes nós erramos algumas coisas, pode ter sido alguma estratégia também, entendeu? Não vamos tirar o mérito deles, porque eles jogaram muito bem também. Tem dia que a bola bate no ar e sai, tem dia que a bola bate no ar e cai. Entra, com certeza, com certeza. Oi, tem mais participações. Tem mais participação aí? Hoje tá legal, hein? Tem mais participações aqui. Trazer o Sidão toda semana, hein? Tá vendo? Vamos trazer o Sidão toda semana. A Fabiana Moura, falando do Sidão aqui, uma das pessoas mais apaixonadas e comprometidas com o basquete. Uma pena Santos não dar uma atenção especial a esse esporte que vem crescendo há bastante tempo. Fabiana, você conhece a Fabiana? Sim, conheço. Conheço. O Rodrigo Zanin, esse é o coach, grande mestre Sidão. Aí ele completa aqui, conhece só um pouco só. Fala aí, mestre, daquele paulista de 23 anos atrás, que é o que ele estava falando do Mogi em 96. Esse paulista, esse título é emblemático na tua carreira, acho que de muitos jogadores, né, que participaram disso, né, Sidão? Eu queria que você falasse um pouco. Sim, foi porque foi o primeiro título de uma cidade que tem tradição no basquete, que só depois de 20 e poucos anos que veio ganhar um outro paulista, que foi agora, Mogi. Então foi um título que marcou, acho que na carreira de todos. E olha que já tinha jogadores consagrados, jogadores de seleção, que era Pipoca, o Rato, tinha o Jeff, o Caio, o Paulinho Vilas Boas, entendeu? Então tinha jogadores que na época foram para a Olimpíada, entendeu? E ficou marcado por causa que foi o primeiro título da cidade, entendeu? Nós praticamente construímos o basquete lá. O primeiro ano, isso aconteceu no segundo ano. O primeiro ano nós perdemos numa semifinal, para Franca, e no outro ano nós ganhamos deles numa final. Então foi assim, até hoje, inclusive eu costumo dizer assim, meu filho mora em Mogi, né? Eu tenho um filho, ele mora lá em Mogi. Joga, tá com quantos anos? Ele vai fazer 18 agora. Joga basquete também? Ele jogou aqui o ano passado, mas esse ano ele resolveu dar uma parada, daí voltou, né? Mas não quis mais ficar. Não se interessa muito pelo esporte? Vai fazer não quis mais ficar. Não, ele até se interessa, mas agora ele está naquela fase que ele não sabe o que ele quer fazer, o que ele quer na faculdade. Não sabe ainda. Também. Tá. Fase da dúvida aí. Né? Na fase da dúvida, entendeu? E o ano passado ele jogou aqui no Inter, no Sub-17, né? Não é o nome dele? Luiz Gustavo. Pivô também? Não, ele joga de lateral. Lateral. Daí, sempre que eu vou lá, olha que eu já saí de Mogi há não sei quantos mil anos. Você é sempre identificado ali? Sempre identificado. Você chega, todo mundo te conhece. Na rua eu ando, e aí, Sidão, como você tá? Ou por onde você tá? Daí eu começo a falar, tô em Santos. Ah, legal, vou começar a acompanhar teu trabalho. Então, eu tenho muitos amigos lá ainda. Então, eu acho que por isso que, além do time ser bom, era um time que era muito... Nós éramos muito amigos. A gente tinha muita amizade na cidade, todo dia a gente fazia alguma coisa com o pessoal, então eu acho que cativou muito, porque a cidade era carente de um esporte para torcer. Porque tinha o futebol, mas o futebol naquela época muita gente não ia e não era muito divulgado. Foi o time de basquete, no primeiro ano, não foi campeão, mas teve um sucesso. Daí, no segundo ano a gente jogava todos os jogos, tinha 5 mil pessoas no ginásio. Você tem alguma história legal para contar dessa campanha, assim, que tenha acontecido com você, ou que você tenha presenciado ali durante aquele período, uma história engraçada, uma história curiosa aí da campanha, com algum jogador, enfim, alguma história contável, por favor. A história que eu tenho é aquilo que eu te falo, assim, que eu acho que o que ficou bonito foi a amizade que nós temos até hoje. A gente pode não se ver todo dia, mas sempre a gente está se falando. Então, acho que isso foi legal. Ficou um legado muito legal isso, a amizade que se criou dentro daquela equipe. A finalíssima foi em Mogi mesmo ou foi em Franca? Não, foi em Mogi. Nós ganhamos em Mogi. Então deve ter sido uma festa assim... Foi, daí aquela assim... Coroou um trabalho, né? E para a cidade apoiou. Tanto que nesse jogo da final, tinha 5 mil pessoas dentro do ginásio e mais umas 3 fora. Engraçado, assim,
que meus pais foram assistir. Daí eu ainda falei para eles, assim, ó, chega cedo para entrar. Eles costumavam assistir, não? Costumava, por causa que meus pais, eles moram perto de Mogi, né? Que eles moram no Itaim Paulista, que dá o quê? 25 minutos, meia hora de Mogi. Então eles sempre iam. Eu falei, ó, chegam cedo, porque vai lotar. Não, acharam que não ia. O primeiro tempo inteiro eles assistiram fora no telão que eles colocaram. Daí isso na final. Daí o que aconteceu? Na hora que foi o intervalo, que o pessoal começou a sair, daí que eles conseguiram entrar para assistir o jogo no segundo tempo, né? Por causa que naquela época era tudo em Mogi. Daí depois foi desfilar em carro de bombeiro, aproveitar a festa e curtir. É curioso, né? Como a gente fala de Mogi, que era um polo que é apaixonado pelo basquete, assim como Franca, assim como Bauru, assim como Casabranca, Piracicaba e outros tempos, Sorocaba, Campinas, falando do feminino, Limeira, várias cidades pelo interior, e a gente só consegue lembrar muito de times do estado de São Paulo, uma coisa do Rio, do Sul, né, que tinha o time de Santa Cruz do Sul, né? Sim. Mas parar por aí. O resto do Brasil parece que a coisa não anda. O que você acha que acontece? E se você for ver assim, o basquete praticamente está... A geografia está muito concentrada. Está muito concentrada. Tem os outros campeonatos, mas realmente os campeonatos estaduais, os mais disputados, é esse que você falou. É o Paulista, depois o Carioca e depois no Sul. Daí quando você vê numa Liga Nacional, hoje em dia, que é a NBB, os times que despontam mesmo são um ou outro e o restante é os times da capital mesmo, né? De São Paulo. Tem Recife, né? Tem esporte, né? Tem. Hoje em dia já melhoraram, mas assim, por mais que eles enviem... Né? Brasília também já foi uma época que foi um time imbatível. Só que todos acabaram por quê? Por causa do patrocínio. Entendeu? Então tudo é o investimento. A estrutura. Porque às vezes, por mais que você monta a estrutura, você tem que ter um investimento, tem que ter o dinheiro. Porque senão o que começa a acontecer? O jogador, ele é uma mercadoria. Joga bem esse ano que vem uma outra equipe, leva ele pega e ele vai, né? Você fala do investimento, por exemplo, esse ano a NBB é patrocinada pela Caixa, né? Pela Caixa Econômica Federal. E já existe a intenção declarada do ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, de repensar a utilização da Caixa para o esporte. Sim. Seja no futebol, seja basquete, seja outras competições. Isso é uma perspectiva que também preocupa um pouco, né? Com certeza. Preocupe bastante. E tem a Eletrobras, né? A Eletrobras patrocinou bastante basquete. Sim, nós já tivemos vários investidores assim que hoje em dia você não ouve falar. E o esporte precisa de investimento, porque o atleta ele tem que viver, não é só jogar. É difícil você falar, o cara joga, eu jogo pelo amor à camisa, mas e a família? Então você tem que ter um... Os contas chegam tudo mesmo. Com certeza, com certeza. Tem mais uma participação aí? Tem mais uma participação aqui da Juliana Lourenço. Sidão é o cara. Muitas palminhas aqui. Sidão foi rei da popularidade aqui. O Sidão. A partir do próximo programa está instituído o Momento Sidão. Momento entendeu? Sidão. Então, o Sidão vem aqui, fica 10 minutos. Aí fica. Para poder bombar o programa. Depois ele está liberado. Mas eu acho que isso daí é legal para a gente ver o quanto a gente é querido, né? E eu acho que é tudo isso através do esporte que te levou para isso. Então a maioria das pessoas é tudo pessoas que me viram jogar ou que fazem parte do meu dia a dia, entendeu? Assim, sabe da área. Então a pessoa torce, prestigia teu trabalho e torce por você também como pessoa, né? Isso é muito bacana. A gente até comentou um pouco mais para o início do programa a respeito da tua vinda para Santos. Eu até brinquei que você foi mais uma, entre aspas, uma vítima, né, de Santos, né? Que o pessoal, muita gente que não nasceu aqui, por exemplo, no esporte acontece muito isso. A pessoa vem jogar aqui, vem trabalhar aqui e acaba ficando aqui. O que te fez permanecer em Santos? Teve alguma coisa especial que te chamou a atenção? A que você atribui, a que você justifica a tua permanência em Santos? Você falou até, Santos é a minha cidade, né? Você está aqui há 15 anos. Eu acho que foi as oportunidades que eu tive aqui e que eu tenho aqui, entendeu? Os amigos também que eu tenho hoje aqui, entendeu? E o amor pelo basquete, que é o que eu gosto de fazer. Eu tenho outras profissões, eu trabalho em outros lugares, mas o basquete, para mim, eu gosto do basquete. Então, eu quero sempre estar ajudando aqui. O que você faz fora basquete? Eu trabalho na academia, eu dou aula de personal,
Entendeu? Então eu faço de tudo um pouco. Mas o amor mesmo é o basquete, né? Que foi desde os 13 anos que eu tô nessa luta, né? Que te trouxe até aqui, né? Sim, que foi o que me trouxe aqui. Tem um carinho especial. Sim, um carinho Mas como especial. personal, você é o professor Sidão ou é o professor Sidney? Sidão, todo mundo. Hoje em dia eu costumo dizer que se eu estiver na rua, alguém me chamar de Sidney, às vezes eu nem olho, porque eu não. Já acostumou tanto com Sidão que eu dificilmente eu me apresento, ó, meu nome é Sidney, é Sidão. Daí muitas pessoas às vezes falam assim, mas não é de Aparecido? Não, é Sidney, mas daí ficou Sidão. É só no telemarketing mesmo, né? Liga seu Sidney e tal, você quer assinar Lista de tal espera. coisa. E esse trabalho de personal, o Sidão, naturalmente acho que muita gente que tem aula com você sabe do teu passado como jogador de basquete, do teu presente como treinador, mas você já pegou alguém que não tinha a menor ideia que você tinha essa história toda no basquete e foi ter aula com você? Muita gente, porque assim, como que eu posso dizer? O basquete, principalmente aqui em Santos, ele não é tão divulgado. Tem muita gente que não sabe que tem basquete. A Fabiana falava isso, exatamente. Que tem, Fabiana, inclusive, é minha esposa. logo... Entendeu? Eu logo... Daí assim você vê. O basquete Santos tem muita gente que às vezes nem sabe. Na época que eu jogava, quando eu comecei a trabalhar no ramo de academia, personal, daí o pessoal, pô, o que você faz? Você faz outra coisa? Eu jogo basquete. Basquete? Mas tem basquete em Santos? Tá vendo? Eu falei, tem. Ah, não sabia. Daí Isso não tem o que tanto falta tempo assim. o que falta às vezes é divulgação, porque o pessoal gosta, mas tem que ser divulgado, às vezes um pouco mais de divulgação através das comunicações, né, rádio, televisão, e ajudar muito. Gente, até conversando com o Ted para montar a pauta do programa de hoje, a gente até tinha tinha a intenção de trazer junto com você a Carmen Lúcia, Sim, do time feminino, para falar do feminino, né? Aham. E ela falou, pô, agora não dá, tô vendo uns situações, projetos aí uma para situação, deixa mais pra frente. e tal. E o basquete feminino, eu acho que padece até um pouco mais do que o masculino dessa coisa da divulgação, de aparecer, né? Sim, até um pouco mais. Então, somando isso tudo, acho que os espaços que podem ser ocupados para divulgar, para mostrar o trabalho de vocês, por isso que a gente, aqui no Só Esportes, na Ômega, de um modo geral, a gente não tem essa de não falar patrocínio, de não falar, porque o patrocinador é quem banca o esporte. Com certeza. Se não tivesse patrocinador, o seu Pepe Astucci, é o da Memorial, é um cara que gosta de esporte, o pessoal da FUPS, o Hugo Dupré já esteve aqui com a gente também. Quer dizer, se não fosse as pessoas para apoiar no esporte, para reconhecer a importância do esporte, não só como formação, como iniciação, como lazer, alguma coisa desse tipo, mas também o esporte de ponta, o esporte que compete, o esporte que leva o nome da cidade à frente, né? Sim, porque sem ele você não tem, como a gente já falou, não tem como você fazer basquete, não tem como você fazer esporte, porque não adianta você buscar um menino na rua e falar, vem pra cá, se você não pode oferecer alguma coisa em troca para ele. De repente até ele tem a boa vontade, mas ele não tem a condição. Tem o potencial, Tem o potencial, mas não tem como ser explorado. Então, se não tiver patrocínio, se não tiver pessoas que colaborem com o esporte, no geral, não tem como você fazer esporte. certeza. Até pegando uma frase do Bernardinho, né, técnico de vôlei, ele dizia que a dor faz parte do uniforme. Eu diria que o patrocinador também faz parte do uniforme. Os dois, a dor e o patrocínio. E como faz? Tem mais participações aqui do Cássio Bezerra da Silva. E aí, Sidão, tá com tudo, meu camarada. Parabéns aqui. Vou mandar um grande abraço, é meu cunhado, marido da minha irmã. Tá todo mundo em São Paulo vendo. Você vê que o pessoal tá tudo em São Paulo. Família grande é assim. Sim. Pelo menos tem o apoio da família, né? Já tem bastante gente. É uma grande coisa. O Rogério Fonseca mandou outra mensagem aqui. Sidão foi uma inspiração para muitos jovens na época, em que ele passava pela quadra do Dulce Leite. Um grande incentivador e uma pessoa ímpar. O Dulce Leite era um colégio lá de Guarulhos? Onde eu comecei a estudar. É estadual? Municipal? É estadual. Colégio do Estado, inclusive, realmente aí foi onde começou. Que daí, por causa que assim, lá no começo, eu acho que como sonho da maioria dos moleques, eu queria jogar futebol. É mesmo? Daí nos campeonatos
colegial. Eu falei, não, porque eu quero jogar futebol, Você ia o quê? Zagueiro? Não, era salão, né? Porque naquela época era futsal. Você ia Era jogar futsal, futebol colégio. também. Não, futsal. Daí o professor de educação física me chamou e falou assim, pô, posso ser sincero com você? Eu falei assim, pode. Ele falou assim, você não leva. Ele falou assim, não leva jeito. Você já tentou basquete? Foi direto. Ele falou, você já tentou basquete? Eu falei, não, mas eu nunca nem peguei numa bola de basquete. Ele falou, você vem cá que eu vou te ensinar. E daí, na primeira vez que eu já peguei a bola, comecei a demonstrar alguma certa habilidade, e ele foi me ensinando. Foi onde correu comigo a primeira vez, vamos no Centro Olímpico, que era tipo uma escolinha que tinha, me levou. E eu devo praticamente muito a isso a ele. Beto Guilherme. Inclusive, hoje em dia ele é aposentado, ele voltou para o meio do samba, porque na época ele era sambista, mas ele dava aula para nós. Então é um cara no qual eu tenho muita gratidão. Você tem contato com ele? Tem, até hoje a gente tem contato. Até hoje a gente tem contato. Mas ele também te ensinou a sambar ou você já sabia sambar também? Não, isso daí a gente já nasce sabendo um pouco, né? Aprendendo, né? Sabendo não, aprendendo. Já que ele era sambista, né? Ele ensinava a sambar também. Além de tudo, é passista ou não? Não, passista não chega tanto. Ah, bom. Bacana. Estamos caminhando para o final do programa. Só queria pegar uma opiniãozinha do Sidão sobre NBA, né? Que a NBA, o basquete americano, que também conquistou bastante fãs brasileiros nos últimos anos, assim. O que você acha dessa entrada da NBA no Brasil? E se você vem acompanhando a temporada, o que você tá achando aí da NBA? Essa entrada no Brasil, eu acho que está ajudando muito. Até mesmo porque você vê que hoje em dia a maioria da molecada se inspira na NBA. Tem moleque que assiste muito mais a NBA do que propriamente o paulista. Isso é verdade. Ou mesmo a NBB. Ou até mesmo a NBB. Porque hoje em dia não passa tantos jogos da própria NBB. Eu acho que poderia ter canais abertos, como a Band transmite no sábado. Poderia transmitir um outro dia na semana. Ter mais essa divulgação que eu falo. Exato. Porque a NBA hoje em dia ela é divulgada. Então qualquer moleque, se ele não tem a TV a cabo em casa, ele instalou um aplicativo da NBB da NBA no celular, ele acompanha. O Game Pass, né? Entendeu? Então ele sempre está acompanhando. E eu, assim, como os jogos da NBA é um pouco tarde, eu acompanho um ou outro, entendeu? Não vou falar para você que eu sou o cara que eu vejo muito, mas você vê muitos jogadores bons lá, né? Eu acho que, assim, é um estilo de basquete totalmente diferente do nosso, entendeu? Para quem gosta do show, a NBA é... Show em todos os sentidos. Todos os sentidos, todos os sentidos. Quadra, né? Sim. Desde estrutura, jogador, tudo, né? É um evento, né? O jogo da NBA. Em loco, assim? Hã? Você já assistiu um jogo da NBA em loco? Não chegou? Não. Nunca assistiu? Não. E agora eles descobriram a cesta de 3 pontos, né? Descobriram a linha de 3, né? Virou outro jogo, praticamente. Outro jogo. Agora é um jogo que qualquer jogo da NBA é 100 e pouco, passa de 100. No caso que é sexta. Foi 150 e pouco a 130, uma coisa assim. Que tinha desplante, né? Pega um Stephen Curry da vida aí, pega um. Nossa, ele é show, né? É um monstro. É aquela, treina também, né? Sim. Ele treina, não é. Um pouco é dom, mas também ele treina pra caramba. Você vê que é um cara que ele treina. Tem uma curiosidade do Stephen Curry, quem não conhece, Stephen Curry é o jogador do Golden State Warriors, né? Que é um dos principais times da NBA hoje. Uma curiosidade sobre ele é que esse modo dele de jogar tanto de 3, acertar tanto, que a própria fabricante do jogo de videogame da NBA teve que alterar a forma dele fazer porque já não batia com o jeito dele, entendeu? Então o pessoal tava reclamando, falou, pô, o Curry do videogame não é o mesmo do basquete, da vida real, porque é muito melhor. Eles tiveram que mudar o scout, né, mudar a pontuação do Curry do videogame para poder deixar ele mais ou menos próxima da habilidade da cesta de 3 pontos. Caramba. E até aproveitando que você falou de NBA, basquete americano, né, chamando até para o nosso canal, né, o Só Esportes, até para o Sidão sabendo, tem um canal chamado Só Esportes, que a gente produz material próprio sobre o esporte aqui da região, né? E o Anderson foi acompanhar no último domingo, porque eu falei esporte americano. Não que o basquete seja, mas falando de basquete americano. O Anderson foi acompanhar a final da NFL, né? O Super Bowl. Sim. Agora no Cine Roxy, né? Ele foi acompanhar o pessoal assistindo. Encheram duas salas, isso dá quase 500 pessoas.
E a gente está produzindo um vídeo, o Anderson fez as imagens no último domingo. A gente vai soltar esse vídeo aí, acredito que amanhã, no máximo, ele já deva estar no ar. Foi uma experiência muito bacana, assim. Eu nunca tinha visto um Super Bowl Falando no em cinema, show, né? Falamos em show. Eu tive a chance de até agradecer ao André Azenha, pessoal do Cine Roxy, pela oportunidade. Mas realmente é outro mundo, é outro planeta. O que eles fazem para poder promover o jogo e promover o futebol americano é uma coisa impressionante. O Brasil tem que engatinhar muito nesse termo de promoção, de cuidado com o esporte como um todo, né? É assim. Mas vocês vão acompanhar aí no canal Só Esporte nos próximos dias um vídeo aí sobre a final do Super Bowl. Final do Super Bowl, não. O Super Bowl. O pessoal fala final do Super Bowl, ficou bravo. Porque é redundância. Super Bowl né? é a final do futebol americano. É isso aí. Vamos embora ou não? Tá na hora? Tá na hora, né? Pô. Tá na hora. O papo tá bom, mas tá na hora. Então eu queria muito agradecer ao Sidão pela presença. Sidão, valeu, apareça mais vezes aí ao longo da temporada para contar mais sobre o time da Memorial FUPS. À medida que a temporada for avançando, a gente volta a conversar. Obrigado aí pela presença mais uma vez. Eu que tenho que agradecer aí a oportunidade que vocês deram, né, pra gente fazer a divulgação da nossa equipe aí. E com certeza, a hora que chamar, estaremos de volta aí. Maravilha. Também queria agradecer ao Michael Gil, né, o que cuida da assessoria de imprensa da Memorial. Ex-companheiro de ex-companheiro da Tribuna, que também auxiliou para poder alinhar essa pauta de hoje. Tade Sartório, partiu? Partiu. Aquele abraço. Novamente, obrigado ao Sidão. Eu queria aproveitar, se ele conseguir o telefone do xará dele, do Sidney Oliveira, o Sidney com Y, ele passa pra gente, por favor, que a gente precisa falar com ele, se você conseguir. Tá bom, pode deixar. Até se o Sidney Oliveira estiver interessado no time de basquete também, já aproveita a viagem, já faz um pacote só. Exatamente. Um abraço a todos, viu, pessoal? Valeu, gente. Então a gente vai pondo um ponto final aqui no Só Esporte dessa quarta-feira. Obrigado pela audiência, pela participação maciça, né, dos internautas hoje, o pessoal que compartilhou, que assistiu, que comentou. Lembrando que no final do mês, no último programa do mês, vai ter o sorteio de um prêmio bem especial. A gente vai revelar no próximo programa qual é. Já temos convidado para o próximo programa. Já temos convidado para o próximo programa. Depois. Exatamente. Exatamente. Fazer um pouquinho de mistério, não faz mal a ninguém. Então é isso. Valeu, gente. Obrigado, um abraço a todos, uma boa semana e até o próximo Só Esportes. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Aquele abraço. Tchau. Essa é a sua rádio, Rádio Ômega. Ligada em você. Pô, a hora que precisar, né, pô, e a gente vai, estamos treinando aí, uma hora precisar também de um jogador. Sim, você vê, ó, que já foi, o pessoal já começa